dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do Painless Math, do curso de Cálculo 1, né? Nós já estamos praticamente no final do curso, a gente tem bastante coisa para ver, mas serão mais aplicações mesmo da parte de limite e de derivada, né? Eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente com vocês hoje, tá? Vocês notem que a minha tela está em branco, eu estou usando um outro dispositivo, mas que eu acho que vai ficar mais legal, porque a minha letra fica mais bonita. Acho que mais entendi. Bonita não, porque não tem muita, mas assim, dá para entender mais os números, né? Dá para escrever melhor. Então, eu vou tentar fazer a nossa aula hoje com esse dispositivo. Mas se a gente vê que fica melhor, como a gente estava fazendo antes, eu colocando o PDF, a gente pode voltar para aquela metodologia sem problemas nenhum, tá bom? Então, aqui hoje eu vou pedir para vocês prestarem atenção, não no PDF, né, mas no que a professora tem para falar. Afinal, o PDF vocês já têm, né? Ok, então a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre derivação implícita, tá? Talvez deixa eu dar uma afinada nessa caneta, né? O que é uma derivação implícita? A derivação implícita, a gente vai precisar dela quando a função y igual a f de x, basicamente, ela não vai estar, o y, né, a função, ela vai estar dada implicitamente pela função, ou seja, informalmente falando, ela não vai estar y em função de x exatamente bonitinha, separadinha, tudo que tem y do lado, tudo que tem x do outro, tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer quando a gente tem esse tipo de problema, tá? Na verdade, derivação implícita, ela é uma aplicação da regra da cadeia. Então, aqui a gente não vai ver nada de diferente, a gente só vai ver coisas que a gente usa graças à regra da cadeia que a gente sabe agora, tá bom? Bom, então, só para lembrar, né? Quando a gente tem uma função que está bonitinha, por exemplo, y mais 2x igual a 1, tá? Essa função aqui, se a gente colocar y em função de x, né, que é o que a gente sempre busca, a gente pode escrever essa função 1 menos 2x, certo? E aí, a gente tem y como função de x, certo? E aí, para calcular a derivada dessa y, a gente viu que a gente faz o quê? A gente pega e deriva do jeito que a gente sabe, né? A gente deriva a função 1 menos 2x, certo? A gente viu pela regra da soma, né? Regra da soma ou da diferença aqui no caso, porque é menos, né? Que vai ser a derivada da primeira função menos a derivada da segunda função. A derivada da constante é 0 e a derivada de 2x é 2, né? Então, essa derivada vai resultar em 2, tá? Isso daqui é um tipo de função que o y está dado explicitamente em função de x, né? Que é o que a gente estava acostumado até agora. A gente quer a derivação implícita agora. A gente tem dois casos meio problemáticos, assim, vamos dizer. Mas não é problemático porque a gente consegue resolver fácil, tá? Bom, por exemplo, a gente tem, a gente vai ver como que a gente faz para resolver a derivada de funções dessa forma, por exemplo. Aí você fala assim, mas professora, se eu isolar o y aqui, jogar o x² para o outro lado, eu vou ter o y dado em função de x. Mas
não é bem assim, né? Porque você não tem y, você tem y². E a gente sabe que resolvendo e isolando para y, a gente cai no mais ou menos raiz de 25 menos x², né? Ou seja, a gente tinha essa equação, y² igual a 25 menos x², né? E a gente, quando isola o y, a gente cai em dois tipos de funções. Note que eu falei, eu tenho essa equação e não essa função, né? Porque, só lembrando que y² igual a 25 menos x² não é uma função. É o que, professora? A senhora está doida? Isso aqui não é uma função. Lembra que para a gente ter uma função, né? Quando a gente aprende lá atrás o que é uma função, né? Com aqueles diagraminhas, a gente sabe que uma função, para ser uma função, um certo x no domínio, ele tem que ser levado para um único ponto y no contradomínio, né? E quando a gente faz y² 25 menos x², essa daqui nada mais é que a equação da circunferência de raio 5 centrada na origem, né? Só que, por exemplo, esse ponto, se você escolher esse ponto x aqui, esse ponto x, na equação y² mais x² igual a 25, eu tenho, ó, esse ponto aqui é um ponto na circunferência, né? É um f de x. Só que olha aqui, aqui embaixo ele também está nesse ponto. Ou seja, um mesmo x está levando em duas imagens diferentes. E eu não posso fazer isso para ter função. Não é isso? Bom, então a gente já tem um problema daí, né? Porque a gente precisa calcular essa derivada. E aí você cai, né? Quando você resolve e isola o y e chega nessas duas opções, né? A opção raiz de 25 menos x² ou menos raiz de 25 menos x². Essa primeira aqui, vou pôr y1. É o gráfico dessa função aqui, né? Desse primeiro pedaço da parábola. Perdão, do círculo de parábola. Né? É esse aqui. Certo? Dessa circunferência. E o y2 menos raiz de 25 menos x², é essa partezinha de baixo, né? Então, gente, aqui não é pintado, né? Vamos desenhar isso aqui de novo. É só a casquinha, né? Certo? Essa casquinha aqui e essa casquinha aqui. E aí, separando as duas, y1 vai ser uma função, y2 vai ser uma função. Agora, y² mais x² igual a 25 não é, porque por conta daquele problema que você tem no gráfico da circunferência, que o mesmo x está levando em duas imagens, né? Então, isso aqui não é função. Então, a gente já tem esse problema aí, na hora de isolar, né? Y em função de x. O outro caso, não se preocupem, eu estou dizendo para vocês casos que a gente vai precisar da derivação implícita, tá? Ó. Outro caso que a gente vai ter um problema vai ser dessa forma aqui, quando a gente tiver esse exemplo, por exemplo, x² mais y³ igual a 6xy, tá? Na hora que a gente for isolar o y², vai ficar 6xy menos x², certo? Aí você fala, professora, mas você pode jogar o 6xy para o primeiro membro, isso é verdade, né?
Aí você coloca o y em evidência, vai ficar y² menos 6x menos x ao cubo. Mas na hora que você for isolar o y, vai passar para cá alguma coisa, sempre vai sobrar um y do outro lado também. Então, a sua função, ela tá dada em função de x implicitamente, a gente diz. Então, informalmente falando, a gente diz que uma função é dada implicitamente quando a gente não consegue isolar o y em função de x bonitinho, igual a gente tinha até agora, né? O que a gente faz? A regra da cadeia vem para ajudar a gente e acabar com esse problema. Então, hoje a nossa aula é mais uma aplicação da regra da cadeia, tá bom? Uma das partes, né? Depois a gente vai ver a derivação de função hiperbólica, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, já vamos começar com o primeiro exemplo, né? Do x² mais y² igual a 25, certo? Eu quero calcular a derivada de y igual a f de x, tá? Dada, deixa eu chamar isso aqui de estrelinha, dada implicitamente por estrela, tá? Lembrando que estrela não é uma função, né? Mas, por que eu estou pedindo dada implicitamente? Justamente por aquele problema que a gente tem, a gente não consegue isolar o x, né? Do jeito que a gente estava acostumado nas outras funções que a gente trabalhou até agora no cálculo, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? Chorar? Não precisa chorar não, tá? Eu quero calcular a derivada. Bom, é o seguinte, vamos lá. Eu quero a derivada em função de x e vou aplicar a derivada dos dois lados, tá bom? Então, eu vou usar essa notação aqui, mas podia usar outra notação, mas eu estou seguindo o livro, tá? O livro do James. Bom, isso é uma igualdade. Se eu derivar um lado, eu tenho que derivar o outro. E tudo em relação a x, tá, gente? Porque y a gente não está conseguindo dar explicitamente, mas ele está em função de x, tá bom? Ok. Bom, derivada dos dois lados, porque é uma igualdade. Se eu derivo um lado, eu tenho que derivar o outro, tá? Essa derivada aqui em relação a x, isso aqui é uma constante, isso aqui é zero, né? Essa aqui é a derivada da soma. Ah, e só antes de eu aplicar, lembrando que y está em função de x, tá? Só para vocês não acharem que y é uma constante com relação a x, porque não é, porque y depende de x, tá? Agora sim. Então, vamos lá. Bom, derivada da soma é a soma das derivadas, né? Que a gente viu. Aqui, x². E a derivada de 25 com relação a x é zero, porque é a derivada da constante. Tudo bem, gente? Ora, a derivada com relação a x de x², a gente já viu que é 2x. Essa daqui, gente, é a derivada de uma função composta. Composta, professora? É, a f de x, que eu não sei quem é, né? E a função g de x igual a x². E aqui eu estou fazendo g bola f de x, que é g da f de x. E aonde tem x na g, né? Eu vou substituir por f de x, que dá f de x². Então, é uma composta, certo? Beleza. Vamos usar esse espacinho aqui. Bom, então, o que é a regra da composta que a gente fazia? Era a derivada da função que estava fora, aplicada em f de x,
Ou seja, 2f de x, né? Vezes a derivada da função que está dentro. E a função que está dentro é a f, que eu não sei quem é, mas é f', certo? Igual a zero. Bom, então eu tenho 2x, certo? Eu tenho 2x mais 2f de x vezes f' de x igual a zero. Esse é o y, né? Esse é o y', certo? Então, eu vou substituir. Deixa eu colocar aqui. Então, deixa eu copiar aqui. 2x mais 2 vezes y, que é o y é igual a f de x, e o f' de x é o y', igual a zero, tá? Bom, eu vou ter o quê? Eu quero achar a derivada, não é? Então, eu quero isolar esse cara. Então, y' vai ser menos 2x sobre 2y, certo? Passei também o 2y para lá. Eu posso cancelar o 2 e eu chego que a derivada é menos x sobre y. E por isso que ela é dada implicitamente, porque eu estou dependendo do y também, tá? Então, a derivada dada implicitamente. Nota que eu não consegui isolar y ou y' em função de x só que eu consegui mesmo assim, deixa eu arrumar isso aqui, encontrar a derivada, tá? E ela é dada por essa forma. Legal, né? Nada de choro, nem vela, né? Vamos fazer agora o exemplo, aquele outro exemplo que eu falei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo. Tô aprendendo ainda. Essas aparelhagens digitais. Instagram é tão fácil de mexer, né, gente? Então, vamos lá. Ok. Vamos pegar o segundo exemplo, que era o x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Vou chamar esse bonitinho de 2 estrelas. E eu quero que vocês calculem a derivada de y igual a f de x, dada implicitamente pela equação 2 estrelas, tá bom? Então, vamos lá, mesma coisa que eu fiz lá. Notem que o y é o f de x, então, antes de começar a derivar, eu vou substituir em 2 estrelas, onde tem y, eu vou colocar f de x, tá bom? X ao cubo mais f de x ao cubo igual a 6x vezes f de x. Tá bom, gente? Certo? Ok. Então, vamos lá. Eu quero derivar com relação a x, né? Porque y está em f de x, eu só não sei como é a cara dela explicitamente, né? Mas vamos passar na equação a derivada dos dois lados de novo. Tudo bem? Bom, por que eu estou colocando, né, de novo? Por que eu estou colocando no lugar de y f de x? Porque eu tenho medo que quando vocês falam a derivada com relação a x de y, vocês pensem que o y é uma constante, né? Mas o y, ele está dependendo de x, então não é constante, tá bom? Bom, então vamos lá. Derivada da soma, soma das derivadas. Eu vou fazer mais uma passagem aqui. Né? D de x, f de x ao cubo. E a derivada do produto, a gente vai aplicar, né? Lembra que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Eu aplico depois, tá? Então, esse vai ser o primeiro e o f de x vai ser o segundo aqui. Bom, a derivada de x ao cubo, a gente já sabe que é 3x ao quadrado, certo?
Isso aqui é, de novo, uma composta. Então, é regra da cadeia, né? Então, vai ficar 3f de x ao quadrado vezes a derivada do que está dentro, que é f' de x, tá? Essa é a primeira função, essa é a segunda, no produto derivada da primeira, que é 6 vezes a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda função. Tudo bem, gente? Bom, agora onde tem f de x eu vou pôr y, onde tem f' de x eu vou colocar y', tá? Então, vai ficar 3x² mais 3y² vezes y', 6y mais 6x vezes y', tá? Aí, vindo para cá, a gente tem o quê? O que a gente pode fazer? Ó, nota que eu tenho y' aqui e eu tenho y' aqui. Então, tudo que tiver y', eu vou deixar no primeiro membro, tá? Então, aqui vem menos 6x, y' igual 6y menos 3x². Certo? Aqui eu posso colocar o y' em evidência, porque eu estou querendo a derivada, né, gente? Então, vai ficar 3y² menos 6x igual a 6y menos 3x². E esse cara aqui, eu passo dividindo e isolo o y'. Nota que o segundo membro, ele está em y e em x, né? Onde y, novamente repetindo, depende de x. Mas eu consegui calcular a derivada implicitamente. Então, de novo, informalmente falando, eu consegui achar a derivada, mas eu não consegui deixar y em função de x, né? Aqui eu estou trabalhando tanto com y quanto com o x. Mas tá tudo bem, eu consegui a derivada implícita, tá? De y igual a f de x, que eu não sei quem é, porque eu não consigo isolar y em função de x isoladamente. E a derivada implícita, gente, nada mais é que é isso, tá? Acabou a aula, professora? Não. Agora, vamos ver por que qual foi a importância da pessoa observar a derivação implícita, tá? Por quê? Por que alguém fez isso? Não tinha nada para fazer? Não. A gente vai conseguir, dessa forma, através da derivação implícita, as derivadas das funções inversas trigonométricas. Lembra que acho que na terceira aula eu fiz um resuminho para vocês da construção do y igual a seno de x e do arco seno, né? E falei para vocês estudarem as outras construções, né? Que eram análogas, né? Então, se a gente tem y igual a f de x igual ao seno de x, certo? A gente viu que quando o x está em menos π sobre 2, a função y igual a seno de x é bijetora. Isso significa que existe a inversa do seno de x nesse intervalo, né? E a gente chamou a inversa do x, do seno, perdão, a inversa do seno de x, né? Que a gente denota por seno de x a menos 1, mas eu não gosto dessa notação, eu gosto de arco seno de x, tá? Então, a função g de x arco seno de x é a inversa de y igual a f de x igual ao seno de x. E a inversa tem aquela propriedade, né? Que f bola g de x dá a identidade de x, que é x, e a g bola f de x também dá a identidade de x,
que é igual a x. Isso aqui é só um resuminho que eu estou fazendo um revival com vocês, tá? Ou seja, o que está falando? Se a f e a g é o seno e o arcosseno, eu estou falando que seno do arcosseno de x é x. E aqui embaixo, nessa daqui, que o arcosseno do seno de x é x, tá bom? Ok? Ok. Então, vamos lá. Agora que a gente lembrou, né? E eu quero calcular a derivada. Então, aplicação, né? Aplicação da derivação implícita. Derivada das funções inversas trigonométricas. Professora, o nome é bem pior do que o negócio, gente, é muito simples, tá? Então, vamos pegar primeiro o arcosseno, tá? Considero o y igual a f de x sendo o arcosseno de x, que é a inversa do seno de x, tá? Vou escrever aqui de novo. Só isso, ok? Eu quero calcular quem é a derivada do arcosseno, certo? Lembrando aqui, né, que é a inversa do seno de x para x nesse intervalo, porque a função seno de x, nos reais, ela não é bijetora, né? A gente tem que restringir a um intervalo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, se y é arcosseno de x, né? O x é o seno de y. É como se eu tivesse aplicado o seno dos dois lados, gente, né? Como se eu tivesse aplicado, não, né? Aplicado o seno dos dois lados. E aconteceu o quê? Aqui ficou seno de y. E o seno do arcosseno é a identidade. Lembra que isso aqui tudo dá x. Por isso que sobrou esse x aqui, tá bom? Certo? Então, beleza. Só pra gente relembrar. Só vou apagar aqui para não ficar muito desconexas nossas ideias, tá bom? Bom, x é igual a seno de y. Note que o y está dado implicitamente, né? Por f de x. Então, o que eu vou fazer? Igual nos exemplos anteriores, eu vou passar a derivada com relação a x dos dois lados. Certo? Não fiz mais nada, né? E aí, como eu quero dado implicitamente por y igual a f de x, que eu não sei quem é, só para a gente não se confundir, eu vou trocar y por f de x. Tá bom? Depois a gente volta. Ok. Quem que é a derivada de x em relação a x? É 1, né? E essa daqui eu tenho uma composta. Composta, derivada, pede regra da cadeia. Derivada da função que está fora, aplicada no f de x, na função que está dentro, vezes a derivada do que está dentro. Opa! Doeu? Nadinha, né? Então, voltando, né? Vai ficar 1 cosseno. O y é f de x. E a derivada de y é y'. Eu quero a derivada, que é o que eu estou procurando. Y' é 1 sobre cosseno de y.
Certo, crianças? Então, chama esse aqui de coraçãozinho, tá? Pela identidade trigonométrica, o que a gente tem? A primeira identidade trigonométrica fundamental. Que seno quadrado de y mais cosseno quadrado de y é 1. Certo? A gente pode tirar o quê? Isolando o cosseno de y. É 1 menos seno quadrado de y, certo? E isso aqui, cosseno de y, é mais ou menos raiz de 1 menos seno quadrado de y. Tudo bem, gente? Só que nós estamos no intervalo onde x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E nesse intervalo, né, lembra do cosseno, que a gente fez aquela tabelinha? O cosseno é positivo aqui e aqui, né? No menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Ou seja, nesse intervalo aqui, o cosseno é positivo. E eu estou trabalhando com o arco seno de x, que está bem definido nesse intervalo. Ou seja, eu posso jogar fora, aqui, o menos. Porque o x aqui está entre menos π sobre 2. Π sobre 2, que é onde o cosseno é positivo. Tá bom? Maravilha. Vou voltar para caneta azul, tá? Caneta azul, azul caneta. Lembra? Ok. Bom, então, jogando esse aqui fora, porque o cosseno é positivo nesse intervalo que a gente está trabalhando, o meu y' que eu tinha, que era 1 sobre cosseno de y, vai ser o quê? 1 sobre raiz de 1 menos seno quadrado de y. Certo? Mas a gente ainda pode melhorar um pouquinho, né? A gente não tinha aqui, ó, no começo, que o x é seno de y. Então, seno de y ao quadrado é x quadrado. Então, eu vou substituir aqui por x quadrado. E é por isso que a derivada, né, do arco seno, a gente tinha esse cara aqui. A derivada do arco seno é 1 sobre 1 menos x quadrado. Bonitão, né? Super lindo. Gostei muito, tá? Se vocês olharem no Stuart, vai ter que a derivada do arco cosseno, vai ter da tangente, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá para fazer de maneira análoga os casos. E se vocês olharem o PDF de vocês, eu já deixei um exercício que, aliás, o monitor já colocou na lista para vocês não correrem o risco de esquecer, que é exercício para entregar. Calcular a derivada de y igual a arco tangente de x, tá? O arco tangente de x é a inversa da tangente. Então, vocês vão lá ver aonde existe, em que intervalo, né, que o arco tangente está bem definido, né, e que mais ainda, que a função tangente é bijetora, né, para existir a inversa. E depois, usando o mesmo raciocínio que vocês fizeram aqui comigo, com o seno, a gente determinar a derivada
do arco tangente, tá bom? E aí vocês podem olhar as outras tabelas de derivadas de função trigonométrica no livro do Stewart mesmo, tá bom? Bom, e derivação, então, implícita acaba por aqui. Então, vamos fazer um resuminho de cabeça? A gente precisa de derivação implícita quando a gente não consegue isolar y em função de x direitinho. Tudo que está y de um lado, tudo que tem x do outro, para a gente poder derivar, tá? E aí a gente tem um problema com isso? Não, a gente pega a equação que a gente tem, não precisa tentar ficar quebrando a cabeça para isolar tudo que tem y do lado, tudo que tem x do outro, porque a gente não vai conseguir. Mas se a gente tem uma equação, a gente pode derivar dos dois lados, né? E aí isolar, encontrar a derivada e isolar a derivada de um lado e o resto que sobrar no outro membro, certo? Opa, deixa eu desligar aqui. Desculpem por isso, ok? E aí, uma aplicação importante da derivação implícita é conseguir encontrar as derivadas das inversas das funções trigonométricas, como nós fizemos agora há pouco com o exemplo do arcosseno de x, tá bom? Que é a inversa do seno quando a gente restringe, ao invés da reta, a gente restringe para o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, tá bom? Agora, gente, falar um pouquinho da nossa segunda parte da aula, que são as funções que a gente sai correndo quando escuta o nome, mas elas são muito simples, né? Que são as funções hiperbólicas. Não é nome de doença, tá? É uma coisa muito bonitinha, mas que às vezes, por a gente não conhecer a definição, a gente acaba se desesperando, né? É aquela conversa, a gente tem medo de tudo que a gente não conhece. Se a gente conhece a definição, a gente mata meio problema, né? O nome complicadinho, e é só o nome, mas nada mais as funções hiperbólicas, elas são combinações de funções exponenciais, tá? Então, por exemplo, o seno hiperbólico, eu vou falar hoje de 3, o seno, o cosseno e a tangente, tá? O seno hiperbólico, ele vai ser, e eu vou denotar por seno com H de hiperbólico de x, tá? Como sendo a combinação da exponencial menos e a menos x sobre 2. Só isso. Eu combinei a exponencial com a exponencial elevada a menos x, tá? Sobre 2. Tá? Então, é uma combinação de duas funções exponenciais, né? Da forma e elevado a x e da forma e elevado a menos x. Tudo bem, gente? Esse prazer é o seno hiperbólico, tá? O cosseno hiperbólico é super parecido, só que no lugar da diferença é uma soma. Só isso, minha gente. Cosseno hiperbólico de x e elevado a x mais e a menos x sobre 2, tá bom? E a tangente hiperbólica nada mais vou colocar tangente hiperbólico de x, que o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x, que vai ser EAX. A gente já sabe quem é o seno hiperbólico agora, sobre, eu já sei quem é o cosseno hiperbólico, né? Eu simplifico esses dois e vai ser essa combinação aqui. Professor, é só isso? É, gente, só isso. Ninguém precisa morrer, ninguém morreu, né?
certo? E aí, só lembrando que até dá para provar, mas eu vou deixar até de exercício para vocês algumas coisas, que algumas propriedades da trigonometria aqui também são válidas, tá bom? Por exemplo, o seno é uma função ímpar, né? O seno hiperbólico também vai ser, né? O que é uma função ímpar? Só lembrando, seja f de x uma função real, eu vou dizer que f de x é uma função ímpar se f de menos x for menos f de x para todo x no domínio da função, tá? Pode ser real ou intervalo, sei lá, onde você definiu a função, tá? E um exemplo desse, que a gente já viu na vida, é que o seno normal, tá? Sem ser o hiperbólico. O seno normal, coitado do hiperbólico, né? Ele não é anormal, ele é só hiperbólico, tá? Não precisa falar que ele é anormal. A gente sabe que o seno de x é uma função ímpar. Perdão. Que o seno de menos x é menos seno de x, tá? Aqui no seno hiperbólico não é diferente, tá? A gente tem uma propriedade que o seno hiperbólico de menos x é igual a menos o seno hiperbólico de x. Professora, prova para eu ver? Claro que a gente prova. Vamos lá? Então, vamos sair desse lado aqui. Seno hiperbólico de menos x, tá? Bom, a gente sabe, né, que o seno hiperbólico de x agora é e elevado a x menos e a menos x sobre 2, né? Então, quando tem x aqui, tem menos x aqui. Agora, eu quero calcular o seno hiperbólico de menos x. Então, vai ficar o e elevado a menos x menos e a menos x sobre 2, certo? Compostinha aí. Onde tem x, eu substituo por menos x. Aí dá para arrumar, né? Aqui é menos x, menos. Aqui esse menos com esse menos fica mais, vai ficar x sobre 2. Se a gente colocar esse menos em evidência, vai ficar assim, ó. E elevado a x menos e a menos x sobre 2. Mas esse aqui não é o seno hiperbólico de x que a gente definiu? É, né? Tá aqui, né? Então, isso aqui é menos o seno hiperbólico de x. E a gente provou. Professora, mas provar essas coisas, né, não é tão ruim. Não, gente. Só vocês têm que acostumar com a palavra. Vamos demonstrar? Vamos provar? Nem tudo, né, a gente precisa de uma construção do inferno, né? A gente pode seguir uma definição tranquila e ver as coisas, né? Então, a gente nada mais é que seguiu essa definição aqui. De fato, a gente provou, por definição, que o seno hiperbólico é uma função ímpar também, tá? E aí, a gente tem várias outras. Por exemplo, vou deixar outro exercício aqui. Que já está na lista de vocês já. O coordenador da monitoria já foi mais rápido e já colocou lá para vocês, tá? Então, esse aqui, ó, vai ser um exercício. Mostrar que o cosseno hiperbólico de x é uma função par, ou seja, o cosseno hiperbólico de menos x é o cosseno hiperbólico de x. Só lembrando o que é uma função par, se f de menos x for igual a f de x para todo x no domínio da função, tá? Então, vocês vão fazer por definição, sair de um lado, vocês sabem a definição do cosseno hiperbólico agora, e chega do outro lado, igualzinho eu fiz no exemplo anterior, tá bom? Então, esse aqui eu vou chamar de B, porque eu chamei o outro de A. Outra propriedade que na trigonometria hiperbólica, vamos dizer assim, ela
ela se iguala, é igual lá na trigonometria que a gente sabe usual, é a primeira identidade fundamental, que o seno... é quase, desculpa. Na trigonometria normal, normal não, na trigonometria usual, o seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x dá 1, né? Aqui dá uma invertidinha no sinal, é quase parecido. Aqui é o cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos o seno hiperbólico de x ao quadrado vai dar 1, tá? E vamos provar, né? Vamos provar essa boniteza? Então vamos. A gente sabe agora quem é o cosseno hiperbólico e sabe quem é o seno hiperbólico. Quem é o cosseno hiperbólico? É o e elevado a x mais e a menos x sobre 2. E isso aqui eu tenho que elevar ao quadrado, né? Menos... Quem que é o seno hiperbólico? É o e elevado a x menos e a menos x sobre 2 e está elevado ao quadrado. A gente vai mostrar que essa primeira parte aqui vai dar 1, tá bom? Bom, dá para melhorar isso daqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vai ser o numerador ao quadrado sobre o denominador ao quadrado, né? Então, vai ficar e elevado a x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, sobre 4, né? Menos, aqui vai ficar e elevado a x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, sobre 4, certo? Bom, o que é isso daqui? E elevado a x elevado ao quadrado, a gente multiplica os expoentes, né? Então, vai ficar assim, ó. E a 2x, né? Esse aqui, mesma base, somos expoentes, vai dar 2 vezes e, x menos x, né? E aqui, e a menos 2x, sobre 4. Esse menos aqui, tá? Aqui vai ficar e a 2x, menos 2, mesma base, somos expoentes, mais e a menos 2x, sobre 4, tá? Aqui, a gente tá com o mesmo denominador, então dá pra gente somar todo mundo lá em cima, né? Vai ficar, olha só, e a 2x menos e a 2x vai cancelar, certo? E a menos 2x menos e a menos 2x vai cancelar também. E aqui em cima vai ficar 2, isso daqui dá 1, né, gente? Que é e elevado a 0 que dá 1, esse aqui é elevado a 0 que dá 1. Vai ficar 2 mais 2, 4, que é 1, exatamente o que a gente queria provar. Olha que fofinho. Certo? Então, isso aqui, opa, deu uma cortada aqui na minha tela. Então, isso aqui deu 1, que era exatamente o que a gente queria. Certo? Então, gente, o que a gente tá fazendo aqui? Só batendo um papo legal de exercícios de cálculo. Espero que vocês achem legal também, tá? Dentro do PDF vai ter uns exercícios, além desses, que eu vou deixar umas identidades para vocês provarem. Ah, professora, mas eu vou ter que ficar provando? Ficar provando, você não vai ter que ficar provando. Mas vamos fazer uma vez na vida, só para você se convencer que aquilo é verdade, né? Eu acho importante a gente ver, pelo menos uma vez na vida, que a coisa funciona, que significa que a gente não acredita em tudo que as pessoas vomitam pra gente. Ah, professora, mas você é professora. Beleza, mas e se eu tô mentindo? Né? Então, é muito importante. É muito importante a gente estudar e se questionar, né? Se questionar isso em todas as áreas da vida, porque aí a gente também não corre o risco de sair falando em pleno século XXI que a Terra é plana, né? Besteira dessa.
Vocês viram até, não sei se vocês chegaram a ver essa semana, né, um casal que saiu para velejar, para provar que a Terra era plana, né? Que aconteceu com eles? Se perderam. E o mais massa é que eles queriam mostrar que a Terra era plana usando uma bússola, né? Que é uma coisa bem antagônica. Mas, né, vamos voltar para o cálculo. Então, gente, se questionem, né? Faz uma vez na vida, né? Se convence que de fato aquilo é verdade. E é por isso, né, que a ciência é tão bonita, né? E depois você usa o resto da vida. Já provei uma vez, né? Já lá provei com a professora, entreguei na lista de exercício para ela, agora eu posso usar, porque de fato aquilo é verdade, tá? Bom, e para finalizar nossa aula de hoje, né? Não finalizar tão rápido assim, que tem umas coisinhas bastante para a gente fazer, a gente vai falar das derivadas, né? Das funções hiperbólicas, né? A gente está estudando derivada, falou da função hiperbólica, nada mais é que se questionar como que faz, né, essas derivadas dessas funções hiperbólicas, ok? Então, vamos lá. As derivadas das funções hiperbólicas. Não se esqueçam, gente, depois de me dar um feedback, se vocês preferiram a aula assim, com a minha letra um pouco menos pior, não vou falar mais bonita, porque minha letra não é bonita, né? Ó, para começar eu escrevo hiperbólica, parece que eu tô separando sílaba aí errado ainda, né? Eu fico separando as pessoas aqui, não precisa, né? Vamos juntar, né? Ou se vocês preferem com o PDF do lado, tá? Então não esquece de dar esse feedback para a professora, que eu consigo. Se vocês não gostaram da aula de hoje, eu volto para o método da lousinha digital, que sai mais feio, mas eu consegui. Na verdade, eu acho que eu até consigo colocar o PDF aqui, mas eu queria fazer um teste, tá? Ok. Então, vamos lá. Vamos derivar as funções hiperbólicas, tá bom? Primeira. A derivada do seno é o cosseno hiperbólico. Perdão, vou falar de novo. A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu usei nas notas de aula a outra notação, tá? A derivada com relação a x do seno hiperbólico, tá? É o cosseno hiperbólico de x. Aí você escolhe o que você quiser fazer, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero a derivada do seno hiperbólico de x. Professora, eu vou calcular o limite? Não, menino, pelo amor de Deus, não precisa do limite. Por quê? Porque a gente sabe que o seno hiperbólico é dado por aquela razão das funções exponenciais, né? Por que você vai querer fazer por limite, né? Por quê? Porque se eu tenho a cara dessa função já com relação a x e é uma fração, eu sei a derivada da fração. Derivada do numerador vezes o denominador, menos a derivada do denominador vezes a função do numerador, sobre o denominador ao quadrado. Então, para que a gente quer limite, né? Não desmerecendo ele, que ele também é lindo, mas vai chegar um momento que o cálculo não chama cálculo à toa, porque vocês vão morrer calculando coisa até cair a mão, né? E aí, quanto mais as propriedades que a gente está provando até agora para usar e testando nas listas não são à toa, né, gente? Então, vamos usar. Então, vamos lá. Vai ser a derivada, né, do numerador vezes o denominador menos a derivada do denominador vezes a função do numerador sobre o denominador ao quadrado, que é 2, então 2 ao quadrado é 4. Essa parte aqui, essa derivada é zero, então ela vai embora, né? Então, vai ficar
a derivada da primeira, da função do numerador, vezes 2 sobre 4. Esse 2 eu cancelo aqui, né? Ó quem que vai... aqui derivada, né, gente? Ó, derivada da exponencial dá ela mesma, né? Menos a derivada desse aqui, e sobre 2, né? E a derivada, né, da diferença é a diferença das derivadas, né, gente? Só isso. Essa daqui, vou chamar de coraçãozinho. Vamos fazer aqui. Qual que é a derivada de e elevado a menos x? É uma regra da cadeia, né? Que é uma composta da função exponencial e elevado a x com a função menos x, né? Então, a derivada do que está fora, aplicado na que está dentro, né? Vezes a derivada da que está dentro, que é o menos x que dá menos 1. Então, é menos e a menos x. Então, substituindo aqui, e a x menos e a menos x sobre 2, que é e a x mais e a menos x sobre 2. E quem que é esse cara aqui? Exatamente a definição do cosseno hiperbólico. Olha que lindo. Certo, gente? Então, as outras que vocês forem fazer, que estão no PDF, a derivada do cosseno hiperbólico, da tangente hiperbólica, da secante hiperbólica, tá, gente? A gente pode definir as outras também, as outras funções trigonométricas hiperbólicas. A gente pode fazer as outras também e vou deixar para vocês fazerem para brincar, tá? E aí, o que acontece? Assim como as funções trigonométricas usuais que a gente tem as funções inversas delas, a gente tem as funções inversas da hiperbólica também, tá? Então, por exemplo, se eu tenho seno hiperbólico, eu vou ter o arco seno hiperbólico. Se eu tenho cosseno hiperbólico, eu tenho o arco cosseno hiperbólico. Claro, né? Onde a inversa está bem definida, né? Sempre tomando cuidado, restringindo o nosso domínio para onde essas funções são bijetoras para existir a inversa, né? Por isso que a gente aprende funções, né? O pré-cálculo. E aí a gente vai fazer para finalizar a nossa aula. Só um exemplozinho e as outras saem como consequência, tá? Então, aqui, ó, derivadas das funções hiperbólicas inversas, tá? Então, minha gente, peguei uma corzinha infeliz aqui que arde o olho, né? Mas tudo bem. Assim como eu tenho o seno hiperbólico de x, eu vou ter a inversa sendo o arco seno hiperbólico de x, do jeito que eu falei, né? O cosseno hiperbólico de x, eu vou ter o arco cosseno hiperbólico de x e assim por diante. Não esquecendo o quê? De restringir, caso precise, os domínios para que tais funções sejam bijetoras, né? Certo? E aí, vamos pegar um exemplo. Cadê a caneta preta? Um exemplo. E a gente vai mostrar que a derivada do arco seno hiperbólico de x é dado por 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá bom? Nota que ele é igual, né, da mesma forma
que a gente provou o arco seno de x, sem ser hiperbólico. Então, aqui a fórmula, mesmo para o seno hiperbólico, ela coincide com o seno da trigonometria usual, tá bom? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Aqui, agora eu já sei fazer, caso eu precise, né? Derivação implícita, pá e tal. Mas, vamos lá, ver o que a gente faz. Vai dar um monte de conta, viu, gente? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos chamar. Se eu tenho que o y é o arco seno hiperbólico de x, né? E o arco seno hiperbólico de x é a inversa do seno hiperbólico. Então, passando o seno dos dois lados, né? Seno hiperbólico, seno hiperbólico de y, seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de x. Bom, isso daqui, como o arco seno hiperbólico é a inversa do seno hiperbólico, isso aqui vai dar identidade, né? Então, x é seno hiperbólico de y. Certo, gente? Bom, vamos pegar esse bonitinho aqui, igual a gente fez lá pro arco seno normal. Não normal, gente. O seno usual, né? Não gosto de falar que coisas diferentes não são normais, porque elas são simplesmente só diferentes, né? A gente não precisa ser preconceituoso com elas. Ok. Vamos passar a derivada dos dois lados. Certo? Ai, gente, acho que tem um jeito mais fácil. Olha que belezinha. Vamos lá. O x é o seno hiperbólico de y. Quem que é, por definição, então, o seno hiperbólico de y? É o e elevado a y menos e a menos y sobre 2. Não é isso? Aí, eu tenho essa igualdade, eu vou passar esse 2 multiplicando, né? A gente fala errado, mas na verdade a gente está multiplicando por 2 dos dois lados na igualdade, mas beleza. Então, vai ficar 2x e elevado a y menos e a menos y. Tá bom? Agora, eu vou juntar todo mundo de um ladinho só. Vamos lá. Vou apagar essa parte colorida. Tá? Então, vai ficar e elevado a y menos e a menos y. Vou jogar o menos 2x para cá. E a zero. Tá bom? Agora, minha gente, eu vou multiplicar. Não me pergunta por que a gente fez isso, tá? Alguém pensou nisso e foi legal, tá? Eu vou multiplicar. Multiplico por e elevado a y. Todo mundo, tá? Então, vai ficar e elevado a y vezes e elevado a y menos e a menos y vezes e elevado a y menos 2 e elevado a y vezes x. E aqui, e elevado a y vezes zero vai ficar zero, tá bom? Vamos arrumar esse bonitinho? Vai ficar e a 2y menos, mesma base, somos expoentes, vai aparecer e elevado a zero, que dá 1. E menos 2x e elevado a y igual a zero. Tá bom? Ah, agora eu sei porque que ele fez isso. Ó, que massa. Ó, vai ficar e elevado a y ao quadrado menos 2 vezes x e elevado a y menos 1 igual a zero. Certo? Deixa eu apagar aqui, gente. Olha que gracinha. Vamos chamar
chamar z, o e elevado a y de z. O que vai ter aqui? Vai ser z quadrado menos 2x vezes z menos 1 igual a zero. Não é uma equação do segundo grau na variável z? É, né? Mas equação de segundo grau eu sei. Tem aquele bonitão, né, chamado Bhaskara, né, que a gente acha o delta, não é isso? Vamos achar o delta. O delta, professora, mas não tem um 2x aí? É, como se fosse um número, gente. Aceita aí. A equação segundo grau está na variável z. O que não é variável z é número pra gente, beleza? O x não depende de z, então tá tudo beleza. Tá? Então, o delta vai ser b quadrado, que é o 2x quadrado, o menos 2x quadrado, né? Que dá 4x quadrado. Menos 4ac. Então, vai ficar 4x quadrado mais 4. Certo? Então, quem que vai ser z? Né? Vai ser menos b, que vai dar 2x, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, a gente vai achar dois valorizinhos, né? Um z1 e um z2. O z1 vai ser 2x menos raiz de 4x quadrado mais 4 sobre 2, tá? E o z2 vai ser 2x mais raiz de 4x quadrado mais 4 sobre 2. Dá para dar uma simplificada, né, gente? Porque raiz de 4x quadrado mais 4, você vai poder fazer assim, ó, 2x menos 4, que multiplica x quadrado mais 1 sobre 2. E aí, esse 4 é a raiz do produto, é o produto das raízes, e raiz de 4 é 2. E vai dar para cancelar esse 2 que está saindo aqui, com esse 2, com esse 2. Então, vai ficar x menos x quadrado mais 1. Certo? E esse aqui, fazendo as mesmas continhas, x mais raiz de x quadrado mais 1. Tá? Então, nós achamos os valores de z. Só que o valor de z, o z é e elevado a y. Então, para o primeiro z nosso que a gente achou, né, vai ficar z1 igual a e elevado a y. Então, ou seja, o e elevado a y é o z1 que a gente achou, x menos x quadrado mais 1, né? E o outro z, né, que é o z1, z2 igual a e elevado a y, o z2, quem é o z2? O z2 é esse cara aqui. E eu tenho e elevado a y, então x mais raiz de x quadrado mais 1. Tá bom? Então, vamos apagando aqui, apagando aqui. Professora, já não sei nem mais o que eu quero. Sabe sim, sabe sim. Sabe, a gente sabe, tá? Bom, eu quero encontrar a derivada, só voltando, tá, gente? A derivada do seno hiperbólico, tá? Ok. Vamos lá. Certo. A gente lembra o seguinte, que e elevado a y é uma função positiva, né, gente? Certo? Então, o z esse z aqui, com menos, ele vai ser descartado, tá? Então, o z que a gente está procurando é o z1. Logo, o z1 é descartado. Certo? Então, eu tenho só que e elevado a y é igual ao z2
que é o x mais 1 mais x quadrado, tá? Certo? Então, e elevado a y é x mais... Professora de Deus, o que eu faço agora? A gente tem o y aqui em cima. Como que a gente faz para tirar o y da exponencial? Aplica ln dos dois lados, né? Apagar essa galera. O descartado aqui, o rejeitado. Coitado. Certo? Então, aplicando o ln de e elevado a y, vai dar... Aplico dos dois lados, porque é uma igualdade, né? Isso aqui é o quê? Na propriedade logarítmica, a exponencial, a potência, ela cai, né? Então, vai ficar ln de e aqui mais x quadrado, certo? Mas ln de e é 1, porque o ln tá na base e já, certo? Então, vai ficar y igual a ln de x mais 1 mais x quadrado, tá? O James, se eu não me engano, ele fala que essa propriedade, ela é uma derivada logarítmica, e aí faz uma seção toda. Eu acho que não tem necessidade, porque a gente só está usando derivada, regra da cadeia, blá, 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 e não estamos fazendo mais nada, tá? Quando vocês veem um e elevado a y e quer isolar o y, aplica logaritmo, só, tá? Mas, se vocês tiverem dúvidas, vocês me procurem os monitores também, tá bom? Bom, a gente tinha, só para relembrar aqui na caixinha, né, que o x era seno hiperbólico de y, né? Não era isso que a gente tinha? Certo? E o y, o arco seno hiperbólico de x, não era isso? Que é esse y aqui nosso, tá? Então, a gente chegou no quê? Que o y, que é o arco seno hiperbólico de x, é o ln de x mais 1 mais x quadrado. Mas a gente não queria a derivada desse cara? Ó, e ó que a gente não vai precisar nem de derivação implícita aqui. Por quê? Porque a gente conseguiu separar o y de tudo que é x. Ó que massa. Foi por isso que a gente fez essa brincadeira, viu, gente? Mas poderia calcular por implícita também, não tem problema não, tá? Então, vamos lá. Eu não quero calcular o y'? Isso daqui não é uma composta, minha gente? Né? Logaritmo, ou ln disso aqui. Então, o que eu vou fazer para calcular o y? Linha, regra da cadeia. Só isso, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente finalizar a aula. Tá? Aqui é o y'. A gente vai fazer o quê? Então, o y' é o ln de x mais raiz de 1 mais x quadrado, linha, que é a derivada dessa, que eu achei que o y é isso, né? O que vai ser? Regra da cadeia. A derivada do ln aplicado na derivada na função que está dentro. Derivada do ln de x é 1 sobre x, né? E aqui, então, a derivada do ln aplicada na função que está dentro vai ser 1 sobre x mais 1 mais x quadrado. Raiz, desculpa. Vezes a derivada da função que está dentro. Certo? Não é isso? E aí, agora é o quê? Só cálculo. Fazendo essas continhas, a gente vai chegar no 1 sobre 1 mais x quadrado, que eu vou deixar para vocês terminarem essas continhas.
Isso aqui merece um coração, né, gente? Merece. É uma coisa mais linda. Cálculo mesmo, tá? E aí eu vou deixar depois como exercício que já tá na lista de vocês. Então, a gente chegou que o y', que é o arco seno hiperbólico de x, a derivada, de fato, é essa daqui, tá? E aí, para a lista de vocês, vai ter para vocês calcularem a derivada do arco cosseno hiperbólico e da tangente, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero o feedback de vocês de colocar o PDF ou não aqui. Eu acho que a gente bateu um papo legal. Acho que não foi tão complicado, porque tudo que a gente já fez aqui foi aplicação de propriedades que a gente já sabia, né? E eu fico por aqui. E lembrando que esse mês tem o sorteio da nossa caneca, né? Para os alunos que estão regularmente participando do curso, tá? Então, um abraço, bons estudos e se cuidem!